Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 21h30 para enfrentar o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, é claro que trago aquela análise tática pré-jogo. Só que ontem aconteceu muita coisa relacionada ao nosso fogão e eu, por motivos de força maior, está tudo bem, não consegui fazer a live. Portanto, neste vídeo vou trazer um resumo sobre o dia de ontem do fogão no início, depois trago aquela análise tática especial. Por conta da falta da live de ontem, hoje teremos redação do Bandeira às 11 da manhã, ao vivo aqui no canal Fabiano Bandeira, e ao fim da tarde a live pré-jogo. Isso mesmo, estaremos ao vivo em duas oportunidades nesta quinta-feira. Pois é, galera, começo falando sobre o que aconteceu ontem com o nosso Botafogo. O clube negociou o atacante Janderson com o Vitória da Bahia, que retornou este ano à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Informou o Vene Casagrande que o Botafogo negociou 70% do passe do atleta por cerca de 5 milhões de reais, sendo que o Botafogo, segundo o Vene, ainda poderá ganhar mais 500 mil reais caso o Janderson atinja uma meta. Se o jogador alcançar 70% dos jogos como titular em uma temporada no Vitória, o Botafogo receberá então mais R$500 mil, claro, dentro do contrato que ele assinou com o clube baiano, 4 anos do Janderson lá no Vitória. O Botafogo, então, fazendo um dinheiro com o jogador que foi captado, trabalhou aqui no clube e agora está de saída para a equipe nordestina. Sobre o Janderson e outros jogadores, vou falar na redação do Bandeira, porque tem um movimento muito interessante a ser observado no Botafogo com essas saídas, mas isso vamos ver mais tarde aqui no canal ao vivo. Pois bem, além do Janderson negociado de forma definitiva, o Botafogo emprestou outros atletas. O goleiro Igor Gabriel foi para o Confiança de Sergipe. Já o Raí, meio-campista, que também atuou na ponta esquerda recentemente aqui no Botafogo, foi emprestado para o CRB de Alagoas. E temos também o Newton sendo emprestado para o Criciúma de Santa Catarina, que está na Série A e ontem empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Botafogo, então, dando destino a alguns jogadores que ainda pertencem ao clube. Além deles, Emerson Urso, que foi contratado ano passado, chegou ao Botafogo no início de 2024 para trabalhar com o grupo, foi emprestado ao Vila Nova de Goiás. João Pedro, zagueiro que pertencia ao Atlético Paranaense e foi sondado pelo Botafogo, está fechando com o Red Bull Bragantino, informou a Monique Vilela, jornalista que cobre a equipe do Atlético Paranaense. Eu ia falar do Paraná, mas é o estado do Paraná, só que lá tem um time chamado Paraná também. Então a Monique Vilela cobre diretamente o Atlético Paranaense, informou que João Pedro está indo para o Red Bull Bragantino, que ontem venceu o Vasco da Gama por 2-1. Informou o Globo que o Botafogo fez uma proposta oficial ao Atlanta United para tirar o Almada argentino, campeão do mundo com a seleção argentina. E o Botafogo ofereceu 20 milhões de dólares na cotação atual, cerca de 107 milhões de reais. Isso aconteceu em março e a proposta foi recusada. Segundo a matéria, John Textor vai voltar e tentar novamente trazer o meio-campista argentino. Além disso, o Glorioso segue no mercado buscando zagueiro, buscando também alguém para uma das laterais, e a segunda janela pode trazer novidades para o fogão, galera. Pablo foi apresentado ontem no estádio Newton Santos, falou que está muito feliz por poder representar um gigante como o Glorioso Botafogo de futebol e regatas. O zagueiro pode até fazer hoje a estreia com a camisa do fogão. E mais, Cauê, que tinha voltado para treinar e até jogar com o Sub-20, ontem postou uma arte dele e do jogo de hoje nas redes sociais. Então o Cauê também
podendo vestir novamente a camisa do Fogão no profissional, o garoto que tem 19 anos. Falando em sub-20, o Glorioso ontem venceu o São Paulo lá em Cotia de virada por 3-1, 3 gols em 8 minutos. Fabiano fez um belíssimo gol depois de um passe lindo do Bernardo Valim. Fabiano fez outro gol com o cruzamento do Vargas e o próprio Vargas fez o terceiro do Fogão. Copa do Brasil, o Botafogo vai pegar o Vitória. Todo mundo ontem já ficou sabendo, o sorteio também foi visto por muita gente. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Barradão. E o Glorioso, com isso, fará 7 partidas consecutivas no Rio de Janeiro a partir de hoje. E o Botafogo fechou com uma empresa especializada para que seja feita finalmente a limpeza do teto do estádio Newton Santos. Bem, consegui fazer um resumo por aqui, vou abordar esses temas na redação do Bandeira para depois fazer a live pré-jogo falando mais sobre campo e bola, mas agora tem a parte do vídeo com a análise tática. Vou falar sobre o Atlético Goianiense, como o Botafogo pode agir em campo também para vencer a equipe treinada por Jair Ventura, que hoje não estará no banco de reservas porque foi expulso na estreia contra o Flamengo. Galera, seguinte, muita gente pode pensar que por ser treinada pelo Jair Ventura, a equipe do Atlético Goianiense possa jogar apenas numa linha baixa, tentando sair em transições rápidas ou contra-ataques muito rápidos. Em vários momentos o Atlético Goianiense faz isso, baixa bem um bloco e sai rápido. É preciso dizer também que é mais difícil analisar neste momento o Atlético Goianiense, o recorte é pequeno. O campeonato goiano não é tão forte quanto a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense passou por cima, foi campeão com autoridade. Antes de perder para o Flamengo, tinha vencido muitos jogos em sequência. O campeonato estadual lá em Goiás hoje tem um nível um pouco mais baixo. Em relação à Série A, tem um nível muito diferente, obviamente. Só que no jogo contra o Flamengo, a expulsão ainda no primeiro tempo, no time do Atlético Goianiense, acabou condicionando um pouco a partida. O Flamengo é um time muito qualificado, o Atlético Goianiense tendo que vencer em casa, no Serra Dourada, cheio. E o que aconteceu? Mesmo com um time que muitas vezes pode jogar na transição rápida, o Atlético não abriu mão de atacar, não deixou de ser corajoso. O Botafogo precisará estar muito atento. 0-0 com 11 contra 11, vocês percebem aí o Atlético Goianiense com lateral na zona ofensiva. Tem jogador que não aparece no frame. 8 jogadores pelo menos na zona de ataque, tentando de alguma forma levar perigo ao Flamengo, e essa jogada terminou de forma perigosa. E alguém pode falar: Fabi, 4 minutos de jogo, Atlético Goianiense empolgado, querendo mostrar trabalho. E aos 30 e tantos minutos de jogo, com o Atlético Goianiense também fazendo uma transição muito legal, levando perigo ao Flamengo, a bola chegando ao lado esquerdo, o zagueiro passou para o lateral. Vejam quantos jogadores do Atlético Goianiense estão atacando a linha defensiva do Flamengo, atacando mesmo, essa é a palavra, claro que no bom sentido. É o Atlético jogando de forma incisiva, botando muita gente dentro da área. Muita gente contra times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, principalmente no primeiro turno do ano passado, Internacional, acaba querendo se defender mais. Olha o Atlético Goianiense aí colocando gente em demasia na zona ofensiva. E se defendendo, o Flamengo está atacando. 9 jogadores num bloco bem baixo, a última linha com 5 jogadores, mais 4 ali tentando atrapalhar as ações do Flamengo, e esse lance acabou com uma finalização do Arrascaeta. Então é um time que sabe jogar também compactado em muitos momentos. O Botafogo não vai poder falhar na zona ofensiva, muito menos, claro, na zona defensiva. O Botafogo vai precisar estar compactado, tem que melhorar em relação ao último jogo contra o Cruzeiro. O Botafogo precisa tomar muito cuidado quando perder a bola. Se perder no campo ofensivo, muito cuidado com as transições rápidas e bem feitas do Atlético Goianiense. Se perder no campo defensivo, o Atlético Goianiense tem muita força ofensiva, ao contrário do que alguns podem pensar. Torço para que hoje o Atlético sinta a falta do Jair Ventura, treinador que não vai estar no banco, e também de 3 jogadores da linha de defesa. O Maguinho, lateral direito, foi expulso. O Alex, que é um bom zagueiro. Ano passado, o Alex já atuava muito bem pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. É um zagueiro alto, que não é lento, marca bem, sai bem para o jogo. O Alex foi expulso contra o Flamengo e o companheiro de zaga dele também está fora porque acabou se machucando na partida contra o Rubro Negro. E aí o que acontece, galera? Compactação,
cuidado ao perder a bola no campo de ataque, cuidado ao perder a bola no campo de defesa. E foi difícil identificar um padrão defensivo muito ruim do Atlético Goianiense. Então o Botafogo vai precisar usar das variações ofensivas trabalhadas pelo técnico Arthur Jorge para surpreender a equipe adversária. O Botafogo pode trabalhar triangulações curtas, aconteceu em um momento, quase deu certo contra o Cruzeiro. Transições também, quando o Atlético se empolgar um pouquinho mais, o Botafogo roubar essa bola. Aproveitamos contra o Cruzeiro uma boa transição rápida, aí nós estávamos com a bola no pé, o Point encontrou o Júnior Santos, ele avançou, cruzou e o Tiquinho Soares fez o gol. Bola aérea ofensiva tem que ser cada vez mais bem aproveitada no Botafogo, isso decide jogo, isso decide campeonato. Individualidade é um jogo bom para a galera da zona ofensiva ir para o 1 contra 1, buscar o drible, finalização de fora. Na maioria das vezes, eu trago aqui alguns padrões ruins na parte defensiva dos adversários locais mesmo para o Botafogo explorar no campo. No Atlético Goianiense foi mais difícil identificar isso, então o Botafogo tem que usar as suas características ofensivas mais bem trabalhadas, pelo menos nesses últimos dias, nos treinamentos do técnico Arthur Jorge. O Atlético pode vir no 4-1-3-2 com o Haldney no meio campo, fazendo esse homem à frente da linha de zaga, e aí o Shailon aberto pela direita, por dentro o Baralhas um pouco mais adiantado, o menino uruguaio Alejo Cruz na ponta esquerda, com o Emiliano também uruguaio na fase ofensiva trabalhando mais como um centroavante. O Luiz Fernando trabalha como outro atacante mais perto do uruguaio Emiliano Rodrigues. Eles podem vir no 4-1-3-2, podem vir também no 4-2-3-1. Aí o Baralhas desce mais como volante para trabalhar ao lado do Haldney. O Shailon trabalha aberto pela direita, o Luiz Fernando desce para trabalhar como um meia central. Na esquerda, o Alejo Cruz e o Emiliano como um centroavante. O Botafogo pode ter um time diferente, acredito que vai ter um time diferente em relação àquele que atuou contra o Cruzeiro, mas sobre a nossa equipe, a montagem, eu falo mais tarde na live pré-jogo, talvez um pouquinho na redação do Bandeira, mas na live pré-jogo já na parte da tarde. Beleza, galera? Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!